Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 50, O Reino Restize. Parte 3. Nos últimos meses, Philip sentiu que era um dos homens mais sortudos do reino. Pessoalmente, ele se sentia como o mais sortudo de tais homens. No entanto, a modéstia era uma virtude. Além disso, pode haver outros nobres com mais sorte do que ele, então seria melhor não falar em absoluto. Nobres, Philip apertou o sorriso enquanto tirava os amassados das roupas. Esta foi a segunda vez que ele participou de uma festa nobre como essa. Ainda assim, talvez ele devesse dizer que isso era esperado de um jantar organizado pela família real. A pura magnificência deste evento ofuscou o que ele havia anteriormente participado. O traje formal dos outros convidados parecia muito mais caro do que os da festa anterior. Essas roupas aí custaram quanto, hein? Philip olhou para as próprias roupas e começou a se sentir um pouco frustrado. Como pensava, os nobres da classe alta tinham roupas realmente suntuosas. As nobres em seus vestidos extravagantes tinham sorrisos em seus rostos. Estão rindo e zombando de mim por causa do meu traje. Philip não pôde deixar de pensar assim, mesmo sem qualquer base para tais suposições. Quando ele olhou em volta, imaginou todos os nobres rindo dele. É só porque não tenho dinheiro. Se seu domínio fosse mais rico, ele teria condições de comprar roupas melhores. Entretanto, o domínio de Philip jamais fora próspero. Até suas roupas agora tinham sido ajustadas apressadamente do traje formal de seu irmão mais velho. Como resultado, ele ainda sentia um pouco apertado ao redor dos ombros. O dinheiro é pouco porque essa família só teve chefes inúteis. Quando eu me tornar o próximo chefe, tornarei meu domínio mais rico. Philip foi o terceiro filho a nascer de uma família nobre. Semelhante aos plebeus, os terceiros filhos não eram indivíduos particularmente bem-vindos em famílias nobres. Independentemente de quão rica fosse uma família, dividir seus ativos de várias maneiras acabaria enfraquecendo-a. Portanto, tudo foi herdado pelo filho mais velho. A esse respeito, os nobres seguiram o mesmo princípio básico dos plebeus. Talvez uma família mais rica pudesse ter dado algum apoio financeiro a um terceiro filho. Talvez pudessem contar com conexões com outras famílias nobres para apadrinhá-lo. Porém, este não foi o caso da família de Philip. Uma vez que o filho mais velho atingisse a maioridade, em outras palavras, quando as chances de morrer de doença diminuíam muito, o terceiro filho, Philip, não era mais necessário para sua família. Até pouco tempo atrás, qual seria seu destino? Receber um pouco de dinheiro e ser expulso de casa? Ou talvez ser enviado para morar com uma família pobre e passar a vida como um camponês? Só uma vida de tragédias o aguardava em ambas as opções. No entanto, as coisas não se desdobraram dessa maneira. Em vez disso, ele estava fazendo sua estreia em um grande baile da alta sociedade. Foi por isso que Philip sentiu que teve sorte. O primeiro lance de sorte foi o irmão mais velho, o segundo filho, morrendo de doença antes de atingir a maioridade. Como seu irmão mais velho, o primeiro filho, já era um homem, não havia mais valor para seu outro irmão mais velho, o segundo filho. Além disso, o domínio deles não era um feudo rico, só podiam usar ervas ao invés de sacerdotes para tratá-lo. No final, a condição piorou e ele se afundou na espiral da morte. Neste ponto, Philip fora promovido à posição de um sobressalente. Seu valor subiu de um agricultor para o de um mordomo. Coisas como estas não eram incomuns. No entanto, o que catapultou Philip para a crosta superior foi o resultado do próximo golpe de sorte de Philip. Vários anos depois de atingir a idade adulta, era hora do irmão mais velho de Philip assumir a propriedade da família. Então, o Império declarou guerra mais uma vez. Se fosse como nos anos anteriores, deveria ter terminado depois de algumas contusões e arranhões.
Portanto, era um modo seguro para seu irmão mais velho obter um registro de batalha, e sua família podia se orgulhar do fato de terem empenhado homens na batalha. Entretanto, seu irmão mais velho não voltou. Ele havia sido consumido pela magia do rei feiticeiro e pereceu com os 20 camponeses que foram com ele. Filipe não pôde esquecer o instante de alegria que sentiu quando ouviu essa notícia. A alegria de não mais ser uma peça sobressalente. O corpo de seu irmão mais velho estava desaparecido, assim como a armadura de placas que foi passada desde seus ancestrais. Ainda assim, isso não foi um grande problema. Uma vez que seu domínio o enriquecesse, ele faria uma armadura melhor para si mesmo. O mais importante era que o título de herdeiro da propriedade passara de inatingível para praticamente na palma de suas mãos. O timing para isso foi perfeito. Se seu irmão tivesse morrido depois de herdar a propriedade da família, Filipe teria que gastar seu tempo esperando que seu sobrinho se transformasse em um homem. Contudo, seu irmão morreu sem reivindicar sua herança, que por sinal, já estava praticamente como um negócio fechado. Era como se o rei feiticeiro tivesse se dedicado pessoalmente para organizar tudo isso para Filipe. Por causa disso, Filipe até sentiu algo como um bom sentimento para com o rei feiticeiro, do qual ele nunca havia visto. Se ao menos ele pudesse transmitir sua gratidão diretamente ao emissário do rei feiticeiro. Além disso, isso mesmo. Eu vou andar no meu caminho de sorte. Como posso deixar uma boa chance escapar diante dos meus olhos? O coração de Filipe chamejou como uma fogueira. Ele só conseguia pensar em seu pai e irmão mais velho como idiotas depois de ver o que eles estiveram fazendo todo esse tempo. Por que vocês não fizeram isso? Isso lhes traria mais benefícios. Claro, ele nunca lhes disse isso em seus rostos. Isso foi porque nenhum dos ganhos obtidos iria chegar até ele. Nem o prestígio para isso seria dele. Portanto, durante muito tempo, Filipe havia inventado ideias sobre como administrar adequadamente seu feudo e armazenou tudo em seu coração. Vou deixar os lordes próximos saberem que sou eu quem merece esse título. Vou deixar que papai saiba quão pobre seu gosto estava em escolher meu irmão. Vender o trigo e legumes de boa qualidade para os comerciantes não, o que devo fazer? Isso chamaria muita atenção, e se a minha proposta revolucionária fosse roubada por outros? Ainda assim, não há dinheiro sem comércio. Preciso encontrar mercadores confiáveis. Em outras palavras, não pode ser aquele cara. O rosto de Filipe se torceu quando ele se lembrou do rosto daquele comerciante. A lembrança desagradável daquele homem superou sua alegria por ficar neste salão luxuoso. Como ele ousa me menosprezar? Embora eu tenha que suportar por enquanto, uma vez que eu encontre um comerciante melhor na capital real, eu vou chutar ele dos meus negócios. Eu já tenho conexões próprias. Filipe já havia encontrado suas próprias conexões secretas durante suas poucas semanas na capital real. Seu orgulho nisso afugentou a infelicidade em seu coração. Como esperado de mim, já esquematizei tudo. Vou melhorar meu domínio e ficar rico. E aqueles idiotas que me menosprezaram vão ver quem é o verdadeiro idiota da história. Enquanto Filipe visualizava seu glorioso futuro cheio de riqueza, uma voz masculina ecoou pelo corredor. Senhoras e senhores, apresento-lhes Albedo-sama, líder dos emissários do reino feiticeiro. Nesse momento, a orquestra do salão principal baixou os instrumentos e o clima de jovialidade no ar diminuiu. A julgar pelos ruídos, parece que o mestre de cerimônias acabara de anunciar a estrela do jantar que a família real estava realizando. Albedo-sama serve como a mão direita da Sua Majestade o Rei Feiticeiro no Reino Feiticeiro, e comanda uma posição equivalente à de uma primeira-ministra. Sua posição é a de supervisora guardiã. Albedo-sama vai nos agraciar sozinha esta noite. Uma voz suave de mulher disse, sozinha. Um nobre de aparência rica castigou com um silêncio. Filipe ficou um pouco surpreso com isso. Não há problema em vir sozinho. Mas pensar que alguém assim serviria como uma emissária. O reino feiticeiro realmente tem grandes esperanças pelo reino.
Enquanto Filipe se perguntava que tipo de pessoa a emissária seria, ele olhou para as portas pelas quais o mestre de cerimônias estava de pé. Então, vamos receber a líder dos emissários, Albedo-sama. Quando as grandes portas se abriram, todo o salão ficou em silêncio. Uma deusa estava ali. Suas feições perfeitas eram mais belas do que as de qualquer camponesa, mais bonita que qualquer prostituta dos bordéis do reino, mais bonita do que qualquer mulher que Filipe já vira em sua vida. Claro, a princesa era bonita, mas Filipe preferia o que estava vendo agora. Mesmo suas roupas eram belas. Seu vestido platinado era acentuado com enfeites de fios dourados, já a metade inferior de seu vestido estava coberta pelo que pareciam asas de penas negras. Seu reflexo nas luzes mágicas acima fez parecer que ela estava brilhando. Filipe olhou para a mulher que falara antes. Ela estava de pé no lugar com um olhar retardado em seu rosto. Vejam só o que temos aqui. É este o tipo de rosto que a acompanhante de algum nobre de renome deveria ter. Parece uma camponesa à beira da estrada. A alegria que ele sentiu no triunfo do reino feiticeiro, para o qual ele estava inclinado favoravelmente, fez a alegria da vitória surgir em seu coração. Felicitamo-nos com a sua presença, Albedo Dono. Ramposa III levantou-se para dar boas-vindas a Albedo. Vossa Majestade, fico lisonjeada por esta recepção. Filipe só podia ver um lado do rosto de Albedo, mas quando ele viu o sorriso meigo de Albedo, ele estava bem ciente de uma coisa. Não há palavras para descrever tanta beleza. Espero que me perdoe por ter que me sentar novamente, é devido à minha idade. Meus caros nobres do reino, nossa principal convidada chegou. Esta noite eu espero que se divirtam à vontade. Então, Albedo Dono, espero que se divirta também. Meus agradecimentos, Vossa Majestade. Um sorriso doce floresceu no rosto de Albedo. Ele deu uma espiada naquela nobre de antes, e viu que ela estava murmurando algo sobre ela não se curvou ou algo nesse sentido. Filipe ignorou aquela mulher e suas palavras tolas e, em vez disso, banqueteava os olhos com aquela beleza classe mundial. Ele gravou a imagem dela falando de perto com a princesa Renner em seus olhos. Se eu pudesse fazer essa mulher ser minha. Ele entendeu que seria uma tarefa muito difícil. Porém, ao refletir mais a fundo, não era completamente impossível. Uma vez que meu feudo se torne rico, os outros nobres vão começar a apresentar suas filhas para mim. Quanto mais rico eu for, melhores serão as mulheres. Mesmo a princesa ou essa emissária não estão fora de questão. Filipe sentiu uma onda de calor subir de sua parte inferior do corpo. Bem, os grandes nobres geralmente têm uma concubina ou 3. O melhor caso seria se eu pudesse apreciar essas duas belezas ao mesmo tempo. Filipe olhava de um lado para o outro, entre Renner e Albedo. Filipe apressadamente pegou uma bebida de perto antes que suas fantasias saíssem fora de controle. Seria muito ruim se ele ficasse excitado aqui. A sensação fria da bebida deslizando pela garganta ajudou a recuperar um pouco de calma. A propósito, como eles fizeram esse gelo? Pode ser magia. As únicas pessoas na propriedade de Filipe que poderiam usar magia eram os sacerdotes. Eles poderiam ajudar a curar doenças e exigiriam dinheiro para isso. Logo, eles pediam um pagamento adequado se tivessem que fazer gelo. Já que estão no meu domínio, eles vão me curar de graça da próxima vez. Um mero residente que ousa cobrar dinheiro do seu senhorio, quão ridículo é isso? Filipe fez uma anotação mental dessa nova maneira de lidar com os sacerdotes no futuro. Ele estava ansioso para começar a trabalhar em seu domínio quando retornasse. Ele podia imaginar todas as suas ideias brilhantes sendo colocadas em ação, iluminando sua vida com brilho dourado. Ué! Quando ele olhou de volta para Albedo, ele a viu em pé sozinha. Havia muitos nobres por perto, mas ninguém sabia como se aproximar dela. Reino feiticeiro, hein? O que será do reino agora? Filipe não se importava particularmente com o que aconteceu com o reino, mas seria problemático se isso afetasse sua propriedade. Sendo esse o caso, Filipe estremeceu com a ideia que acabara de ter.
Isso pode ser perigoso. Mas é que, bem, não é exatamente uma jogada ruim, certo? Como direi? Ainda não estou acreditando que tive uma ideia tão boa igual essa. Ele olhou para o lado do rosto solitário de Albedo. Não adianta ficar em terceiro. Não há sentido em ser o segundo. O que importa mesmo é ser o primeiro. A emissária do reino feiticeiro parecia que havia sido excomungada, pois ninguém estava falando com ela. Filipe lera sobre como as mulheres eram bastante vulneráveis a esse tipo de coisa. Eu consigo. Só preciso fazer uma aposta e esperar o retorno. A chance de subir chegou porque tudo mudou. Eu sou um homem de sorte, então eu só preciso fazer bom uso da minha sorte. A família de Filipe sempre foi ligada a uma facção, mas eles estavam tipicamente no final daquela facção. Havia apenas um limite de benefícios que ele poderia obter se continuasse na facção. Então, ele se lembrou de algumas palavras que ouvira recentemente. Uma certa senhorita muito magra dissera: por que não criar uma nova facção? Depois de se decidir, Filipe bebeu o copo de vinho que estivera segurando durante todo esse tempo. Era diferente do vinho aguado que bebia em casa. Parecia que sua garganta e barriga estavam queimando. Como se impulsionado pelo calor que subia de sua barriga, Filipe avançou. Albedo-sama, se importaria de conversar? Graças à sua voz, Albedo virou seu sorriso para ele. Ele não estava apenas corando por causa do vinho. Ara, é um prazer conhecê-lo. As delicadas sobrancelhas se enrugaram por um momento, como se estivessem mergulhadas em pensamentos. Filipe imediatamente percebeu o que ela estava pensando. Eu sou Filipe. Oh. Ah, Lord Filipe não, Filipe-sama. É uma honra conhecê-lo. O prazer é todo meu, Albedo-sama. Nada poderia me encantar mais do que conhecê-la. Filipe estava bem ciente de que o ar ao seu redor parecia ter mudado. Uma rápida olhada na festa revelou que os nobres de alto escalão tinham olhares de espanto em seus rostos. Ele não podia conter a alegria dentro de si quando percebeu que todos no jantar patrocinado pela família real estavam de olho nele. Eu sou o centro das atenções. Quem diria que ele, que só tinha sido tratado com desdém, era agora o foco dessas pessoas que se encontravam no pináculo do reino. Enquanto pensava nisso, uma excitação inesperada assumiu o controle de Filipe. Isso aí. Eu sou Filipe. Me observem. Observem o homem que será o homem mais importante do reino. Filipe sacudiu a cabeça e depois fez a maior aposta de sua vida. Convidou Albedo para um baile que aconteceria em alguns dias. Seu idiota. A forte repreensão extinguiu a excitação de Filipe. No entanto, ao mesmo tempo, acendeu uma chama dentro de seu coração. Era um fogo que parecia consumir todo o combustível que Filipe havia escondido dentro de seu coração a vida inteira. Filipe olhou desdenhosamente para o homem de cabelos brancos diante dele. Eu não o enviei lá para esse tipo de coisa. Seu imbecil. Filipe suspirou quando o pai lhe perguntou sobre o jantar no Palácio Real. Em primeiro lugar, aquele convite para o jantar organizado pela família real nunca teria chegado à nossa casa. Meus dedos estão em carne viva de tantas cartas que escrevi, fiz das tripas e coração para que o conde e os outros nobres reconhecessem você como digno. O jantar da família real reunia pessoas de ambas as facções. Quando isso acontecesse, o fato de o chefe de uma família ter mudado provavelmente não apareceria. Assim, ninguém prestaria muita atenção a esse fato e ele seria prontamente aceito pelos outros. Depois disso, uma vez que o reconhecessem tacitamente, seria muito difícil para protestarem contra esse fato. Em outras palavras, o pai de Filipe não tinha fé nas próprias habilidades. Ele sentiu que se ele tivesse tentado se apresentar aos outros membros de sua facção da maneira normal, ele iria estragar algo. Quando Filipe percebeu isso, esforçou-se para reprimir o aborrecimento crescente e colocou um sorriso falso. Não, pai. Não fique tão nervoso. Eu estava fazendo isso pela minha casa. Como assim minha casa? O que você fez é um completo absurdo.
Absurdo é essa sua mente fechada. Filipe gritou em seu coração. Todo mundo foi um covarde sem a coragem de fazer um movimento, então qual o problema tinha em dar o primeiro passo? Eu tenho que fingir ser um covarde igual àqueles outros. Só para ficar nesse lugarzinho patético pelo resto da vida. Pai. Pense um pouco. Embora a estrada que una o reino feiticeiro e o reino seja bastante longa, nosso domínio está no meio dela. Se o reino feiticeiro fizer guerra ao reino, vamos ficar no fogo cruzado. Portanto, devemos forjar boas relações com o reino feiticeiro, não? Seu idiota. O rosto de seu pai estava ainda mais vermelho do que antes. Aqueles desgraçados do reino feiticeiro mataram seu irmão. E você quer trabalhar com eles. Você não vê. Isso é traição com o reino. E daí? Filipe pensou. Já que o reino feiticeiro era mais forte, o que havia de errado em trair o reino? Tudo que ele precisava fazer era prometer sua lealdade ao reino feiticeiro. O que havia de errado com os fracos seguindo os fortes? Quem tinha o direito de censurá-lo por isso? Onde estava com a cabeça, rapaz? Filipe não pôde deixar de se sentir frustrado com a tolice do pai. O fato de que ele realmente tinha que explicar essas coisas óbvias lhe pareceu terrivelmente estúpido. Ainda assim, ele teve que dizer. É simples, pai. Isso é para M. Ele engoliu a palavra meu domínio no momento em que pensou em falar. Mais cedo ou mais tarde seria verdade, mas, por enquanto, não era inteiramente dele. Nosso domínio é para proteger nossos servos. O reino feiticeiro é esmagadoramente poderoso. Muitas vezes mais do que o reino. Então dificilmente seria estranho se resolvessem atacar o reino. Esta é uma saída para quando chegar a hora. Tish. O que quer dizer com saída? Acha que os lordes vizinhos vão compactuar assim que souberem da bobagem que você fez? Eles não vão nos atacar, não hoje e nem por agora. Muitas pessoas dentro do domínio de Filipe morreram por causa da guerra. O mesmo se aplicava às propriedades vizinhas. Portanto, eles não teriam o excesso de força necessária para atacar o domínio de Filipe. Você considerou alguma outra coisa? Oi. Filipe respondeu. Ele não tinha ideia do que seu pai estava tentando dizer. É por isso que eu digo que seu pensamento é superficial. Você está agindo como se seus devaneios já fossem realidade. Acho que deveria parar por agora. Interrompeu o homem que estivera atrás do pai todo esse tempo. Ele era o mordomo que havia atendido seu pai todo esse tempo. Filipe não gostava daquele homem, que era do tipo que nunca deixava ninguém ver seus sentimentos. Ele era uma das pessoas que Filipe pretendia expulsar depois que solidificasse sua posição como herdeiro da família. Seu pai forçou-o a controlar de sua respiração assim que ouviu as palavras do mordomo. O vermelho em seu rosto recuou, deixando um rosto pálido e anêmico. Filipe. Me responda com honestidade. Você não tem medo de fazer inimigos entre nossos vizinhos, os nobres? Não há motivo para temer eles, não. Seu pai rodeou os ombros em decepção. Essa resposta provocou frustração e desconforto dentro de Filipe. Não era isso que queria ouvir. Ainda assim, ele não conseguia pensar no que poderia ser. Muitos jovens morreram no massacre das planícies Catizi. Isso vai trazer vários problemas no futuro. Com isso, nossos vizinhos precisarão cooperar uns com os outros. Um domínio fará alimentos, outro irá tecer roupas e assim por diante. Ninguém é grande o suficiente para ser autossuficiente, nem temos muito dinheiro sobrando. Nestas circunstâncias, quem ajudará uma família que corteja ativamente um favor do reino feiticeiro? Suor frio escorreu nas costas de Filipe. Seu pai tocou em um ponto importante, você sabe muito bem disso, não é? Não produzimos nada único, somos apenas mais um por aqui. Portanto, eles não terão nenhum problema em nos expulsar da aliança. Filipe atormentou seu cérebro. Ele era astuto. Ele deveria ser capaz de refutar qualquer número de afirmações provenientes de seu estúpido pai.
É por isso que precisamos confiar no reino feiticeiro, pai. Seu pai indicou para que continuasse. Uma vez que construamos laços com o reino feiticeiro, eles nos apoiarão. Que seja, mas me responda uma coisa. Se você fosse alguém do reino feiticeiro não, se você fosse o rei de algum país, e um vilarejo de outro país com quem estava em guerra pedisse comida, você daria a eles? Claro! Se fosse eu definitivamente faria isso. Por quê? Não é óbvio? Ao fazer isso, mostrarei a todos que sou um governante misericordioso. Além disso, nada mais. O queixo de seu pai caiu. Ele deve ter ficado impressionado. Ainda assim, esse tipo de reação foi bem atípica. Afinal de contas, o rei feiticeiro certamente desejaria ser conhecido como um governante gentil. Isso ficou claro supor desde que o reino feiticeiro foi fundado em Errantel e na área em torno daquela cidade. Ele certamente faria algumas concessões para acalmá-los. Nossa, então é isso que você estava pensando? Bem, é certo que eu enviaria ajuda também, mas só para no fim criar um casus belli e invadir de uma vez por todas o outro país. Depois disso, eu declararia guerra ao reino, sob o pretexto de libertar tal vilarejo que o reino estava oprimindo. Isso é ridículo. Está fantasiando demais, pai. E esse tipo de causa não vai funcionar. Haja paciência, e por que você acha que é impossível? Vamos considerar os fatos. Vamos supor que é realmente como diz, pai. Isso só não nos dá mais um motivo para aprofundar nosso relacionamento com o reino feiticeiro. Ora, seu pai estava sem palavras. Não tem orgulho algum como um nobre do reino. Claro que eu tenho. Mas se a condição para o ter é a nossa destruição, é melhor não, concorda? Aquele rei miserável matou o seu irmão e inúmeras pessoas do reino com uma magia horrível, esqueceu? Este é um rei que você vai apoiar. Faz parte da guerra, pai. Que diferença faz se morrem por espadas ou magia? Por que é que confia tanto no rei do reino feiticeiro? Isso não era confiança, embora houvesse alguns bons sentimentos ali. Mais importante, todos eles foram apenas peões para que Filipe fizesse sua jogada para melhorar sua sorte na vida. Um peão. Isso mesmo. Para mim, até mesmo o rei feiticeiro do reino feiticeiro, que é temido por todo o povo do reino, é pouco mais que um peão na minha mão. Filipe ficou animado quando se imaginou jogando um enorme, na escala das nações jogo de xadrez. Sei que é natural que o pai esteja preocupado. Afinal, se eu puder refutá-lo com tanta facilidade, isso significa que isso é tudo que ele pode pensar. Enfim, é melhor discutir o assunto com a Albedo-sama na próxima vez que nos encontrarmos. Eu me cansei disso. Pelo menos agradeceu ao conde pelo jantar. Digo no sentido de reconhecer você como o novo chefe da família. Essa era a única coisa que Filipe não podia aceitar. Mesmo que ele fosse o chefe da facção, porque ele deveria abaixar a cabeça para um conde que não era nada além de um estranho. Era a prerrogativa do chefe da família decidir quem seria o próximo líder da família. A escolha não tinha nada a ver com esse conde. Mas, se o conde o tivesse apoiado quando seu irmão estava por perto e ele ainda fosse um terceiro filho, levando-o a se tornar o herdeiro, ele poderia ter sido grato. Entretanto, não foi o caso. Filipe alcançara sua posição atual inteiramente por sua própria sorte. Em outras palavras, não havia motivo para se curvar e bajular. Portanto, Filipe não tinha ido diante do conde para se curvar e agradecer. Mas se dissesse isso, seu pai provavelmente ficaria agitado novamente. Não faria mal uma mentira em prol da saúde de seu pai. Claro. Entendo. Isso é ótimo. Pelo menos nem tudo está perdido. Quando chegar a hora, tudo o que precisa fazer é pedir ajuda ao conde. Com isso dito, assim que Filipe começou a se sentir à vontade, o mordomo interrompeu novamente por trás. Há mais um problema. O assunto que Filipe-sama mencionou no começo ainda não foi resolvido. Filipe-sama disse que estava convidando a emissária do reino feiticeiro para um baile organizado por essa família. O que faremos a respeito? Ainda tem isso, Filipe.
O que estava pensando? Nossa família não tem lugar para realizar um baile. Todos os senhorios tinham uma propriedade na capital real. E havia pequenas mansões reservadas para as visitas à capital. Claro, não eram tão pequenos quanto os lares dos plebeus. Só podem ser usados um punhado de vezes por ano, mas também eram um sinal do poder da nobreza. Portanto, esses lugares tinham que ser grandes o suficiente para acomodar a comitiva que os lordes traziam consigo. No entanto, não eram muito maiores do que isso, e o interior não era grande o suficiente para um baile. Ainda assim, esse problema já havia sido resolvido. Não se preocupe. Como sabia que nossa propriedade não poderia receber esse evento, eu já consegui alugar outro lugar. Oh, o conde o ajudou. Filipe balançou a cabeça com um leve desabrochar de alegria no rosto do pai. Não, é um lugar pertencente a um de meus contatos na capital real. A proprietária disse que poderia emprestá-lo para mim. E já conversei com ela antes de voltar, e ela me garantiu que tudo ficará bem. E quanto a família terá de desembolsar? Filipe suspirou internamente à pergunta do mordomo. Então essa é a primeira coisa que ele pergunta. Será gratuito? Gratuito? Tem certeza? Sim. As palavras da proprietária vieram à cabeça de Filipe. Tenho grandes esperanças para o seu futuro, então vou investir em você. Mas espero que retorne minha gentileza no futuro. Sua sorte é estranhamente conveniente demais. Tem certeza que não é um golpe? Filipe ardeu de raiva, mas ele sabia que seu pai confiava no mordomo, então ele não poderia repreendê-lo ainda. Eu recebi um favor, mas já que prometi retribuir esse favor, não se preocupe. Então o local está resolvido, mas e os convites? Devemos pedir que o conde os distribua. Porque sempre tem que envolver ele. Pensou Filipe. Este evento estava sendo administrado por sua família para aumentar sua reputação. Porque, depois de colocar todo esse trabalho e preparação, ele precisaria entregar a parte mais benéfica disso para os outros. Então é assim que um escravo pensa. Que triste, eu não quero acabar assim. Vai ficar bem. Eu pedi à proprietária que me emprestou o local para me ajudar com o trabalho de preparação. Claro, vou decidir a lista de convidados. Mesmo assim, seria muito rude não deixar o conde avaliá-los. Não é tarde demais para pedir ajuda ao conde. E você já sabe quais famílias convidar que não causam ofensa. Sei a maioria, mas pretendo convidar algumas pessoas especiais desta vez. A proprietária já me deu seus nomes. Você é? A dúvida apareceu nos olhos de seu pai. Tem certeza que não foi manipulado pelas palavras dessa mulher? Pai. Como ousa dizer isso? Eu trabalhei e fiz acontecer. É verdade que tive que pedir ajuda. Mas a proprietária concordou que meu plano tinha méritos depois que expliquei. Isso significa que ela viu que meu plano poderia ter sucesso e sentiu que eu poderia recompensá-la. Porque o senhor sempre pensa assim. Em circunstâncias normais, deveria me dar todo o seu apoio, serei o próximo chefe da família. Isso era verdade. A dona da casa disse, terei prazer em ajudá-lo se permitir que vários nobres próximos a mim participem. Foi porque ambos tiveram um relacionamento mutuamente benéfico que ele pediu ajuda. Definitivamente não havia como ela o estar manipulando. Ela era completamente diferente do conde que controlava seu pai, que roubava todos os ganhos e o deixava sem nada. Você é quem está sendo controlado. Filipe queria dizer. Desculpe perguntar, mas, poderia me dizer o nome dela? Filipe reprimiu sua raiva. Afinal, ele estava conversando com alguém que ainda não havia desagarrado de sua natureza como escravo. Ele teve que abrir seu coração e levar tudo isso em paz. E uma Signaeons. Já ouviu falar dela? Não, não sei quem é. E quanto a você? O mordomo negou com a cabeça. Filipe se orgulhava de ter conseguido se familiarizar com alguém que nem mesmo seu pai, que há muito mergulhara em uma sociedade nobre, não sabia. Perguntarei o que ela acha de envolver o conde.
Não quero que haja um conflito de interesses dela com o conde. Mais alguma coisa, pai? Seu pai exausto não o respondeu. Embora ainda estivesse um pouco insatisfeito, Philip começou a pôr em prática seu plano. O próximo passo seria enviar um convite à emissária do reino feiticeiro, senhorita Albedo, e depois pensar em como consolidar sua posição a partir daí.